Olá, galerinha do 7º ano, Prof. Thaís na área, e hoje nós vamos falar então sobre a unidade 5. Vou deixar aqui esse vídeo gravado para vocês no YouTube, para que vocês possam recorrer quantas vezes quiserem a esse vídeo, relembrando os principais elementos então do nosso gênero textual da unidade 5, crônicas. Penso, logo escrevo, esse é o título da nossa unidade. E tem aqui um depoimento, uma frase de Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz. Não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Nós vamos trabalhar essa questão argumentativa, de contra-argumentação também. Lembram que a prof sempre fala para vocês que vocês precisam argumentar. Só porque sim não é resposta. Isso é resposta de mãe. Mães podem dizer porque sim, pais também. Filhos não, alunos também não. Nós precisamos aprender a argumentar, a solidificar as nossas opiniões, a fundamentar as nossas opiniões com aquilo que nós estamos então defendendo ou com o que nós acreditamos. As crônicas, vamos pensar o seguinte, crônica tem uma tipologia narrativa. Se tem uma tipologia narrativa, logo tem os elementos da narrativa, são os mesmos para um livro, para um conto, para uma fábula e para uma crônica. Acontece que cada um tem um jeitinho diferente de se escrever. Um livro pode ter 100, 500, 1000 páginas e para isso eu posso usar descrições enormes. Já na crônica, como ela é uma folha e meia, eu limito as descrições dos personagens, eu limito o número de personagens, eu limito o espaço. A crônica se passa num ambiente só, eu não fico passando por vários ambientes, percebem? Eu tenho também o conflito, porque a partir do momento que eu apresento a situação inicial, que eu mostro os personagens, o lugar, algo acontece para movimentar essa situação. Depois disso, o momento ápice do meu texto, o clímax, vai me levar então a maior expectativa, né, da leitura, em que eu vou estar assim toda cheia de expectativas, e nós chamamos esse momento de clímax. Aqui entra um elemento que é propício da crônica. Pode haver uma quebra de expectativa. E quando você está certo de que algo vai acontecer, o autor muda o desfecho, que é um outro elemento então da narrativa. Ele muda o desfecho e você fica mais maravilhado ainda. A crônica tem esse poder de nos deixar em êxtase. As crônicas, olha só, na página 32 vocês têm a definição. Textinho cinza significa que o quê? É matéria da nossa língua portuguesa aqui, né? A palavra crônica tem sua origem na forma grega cronos, que significa tempo. As crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Para aqueles que conhecem a Bíblia, sabem, né, que temos 2 livros de crônicas na Bíblia. E essas crônicas contam o quê, gente? Os feitos dos reis, tanto de Israel quanto de Judá. As crônicas vão contando as histórias, o que envolvia as vitórias, as derrotas, né, as lutas pelas quais eles passavam, as tomadas de decisão. A partir de 1380, com Fernão Lopes, surgiu, né, na língua portuguesa esse gênero textual crônica em cima da notícia. Então era dada uma notícia e o cronista vinha e, entre aspas, agora tirava uma onda com a notícia dada, né? Ele criava uma história, transformava aquela notícia num fato engraçado, de entretenimento, e para isso ele utilizava uma linguagem mais informal, não tão pesada, não tão rebuscada, para ficar mais acessível a todos os tipos de leitores. E para deixar essa crônica leve, ele utilizava ironia, sarcasmo, várias figuras de linguagem, acidez, para justamente nos mostrar com situações do cotidiano e para nos fazer repensar até mesmo alguns atos, algumas atitudes que nós tomamos no cotidiano. Ao ler uma crônica, nós precisamos então fazer essa viagem para dentro de nós mesmos e repensar a nossa vida. O que mais que nós vamos ver então nessa unidade 5? Existem 2 formas de se escrever. Uma forma que nós chamamos de com objetividade e com subjetividade. Com objetividade, você vai direto ao ponto e não deixa a sua marca, não deixa a sua impressão, tá?
Já com subjetividade, você consegue mostrar o que você pensa e como se sente a respeito de algo. Lembram-se da notícia que nós falamos já em outras unidades? A notícia precisa ser objetiva. Já a crônica pode trazer determinada subjetividade que não tem problema algum. Nós também, para mexer com essa com essa subjetividade, nós utilizamos modalizadores. Esses modalizadores mostram como que nós nos sentimos a respeito de algo. Hoje choveu. Quando eu digo hoje choveu, vocês não sabem como eu me sinto. Mas se eu disser infelizmente hoje choveu, você sabe que eu não estava esperando a chuva e que eu me senti mal por ter chovido. Mas também eu posso dizer felizmente hoje choveu. Perceberam? Essas palavras, felizmente e infelizmente, mostram como eu me sinto a respeito de algo. Sim, nós precisávamos de chuva. Felizmente choveu ontem, né? Então, se eu disser para você, provavelmente amanhã choverá, você percebe que há uma possibilidade, possivelmente, mas eu ainda estou em dúvida. Então, esses modalizadores expressam como o autor se sente a respeito de algo, ok? Continuando aqui, nós vamos então trabalhar pronomes. Dessa vez, nós vamos entrar com mais ênfase nos possessivos, tá? Vamos dar uma relembrada no que nós vimos na unidade anterior? Nós trabalhamos o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. Lembrando o que significa pronome mesmo? É a palavra que substitui um nome. Para que o meu texto não se torne cansativo, para que o meu texto se torne dentro da norma padrão da língua portuguesa, eu não posso ficar repetindo palavras. Eu posso trocá-las, eu posso substituí-las por pronomes, por sinônimos, hipônimos, hiperônimos. Lembram? Vocês já viram várias situações dessas. Nosso cachorrinho Toby, nunca se esqueçam dele. Então, o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tem a função de sujeito dentro de uma frase, dentro de uma oração. Por isso, quando eu digo, o Tiago leu este livro, eu posso substituir por ele. Ele leu este livro, mas primeiro eu tenho que lançar, né, o nome do Tiago para depois fazer a substituição. O Tiago leu este livro, ele emprestou a Júlia, percebeu? Emprestou o quê? O livro. Então, o emprestou é um verbo transitivo direto. Se você empresta alguma coisa a alguém, às vezes ele pode ser também, né, transitivo direto e indireto, dependendo do contexto. Nesse sentido, nós temos os pronomes que fazem a função ou que têm a função de complemento verbal em uma oração. São os pronomes pessoais oblíquos. Então, quando eu digo assim, mãe, dá para mim ir à casa do fulano? Mim ir não é possível, porque mim não conjuga verbo. Lembram disso? Muitas pessoas dizem que essa coisa de mim tem a ver com índio e tal, mas não. Está errado porque, dentro da norma padrão da língua portuguesa, mim é um pronome oblíquo e tem a função de complemento do verbo e jamais de sujeito de uma oração. Vamos lá? De acordo com as pessoas, primeira, segunda e terceira do singular. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alhe. Agora, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo. Esses pronomes, né, que são equivalentes às pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira e segunda e terceira do plural, são utilizados, então, como substituição para um complemento verbal. Um exemplo, minha garrafa está em cima da estante. Alcance-a para mim. Eu não posso dizer alcance ela. Por que eu não posso dizer alcance ela? Porque ela é pronome pessoal do caso reto. Logo, tem a função de sujeito de uma oração. Então, eu preciso entrar lá na minha gavetinha de pronomes, lembrar que se eu utilizaria ela, é terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, o, a, lhe, se, si. Eu vou utilizar o a. Alcance-a para mim, tá? Perceberam? Então, essas substituições fazem com que, olha só, no nosso caderno de atividades, nós temos uma página maravilhosa resumindo tudo isso.
pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, pronomes indefinidos, demonstrativos, interrogativos e possessivos. E ainda aqui nós temos como utilizá-los para melhor coesão. Lembram? Coesão. Coesão é quase que como uma costura do texto, né? Palavras soltas não formam um texto, frases soltas não formam um texto, parágrafos, né, lançados ao vento não formam um texto. Tudo isso bem conectado, as palavras formando frases, as frases formando parágrafos, os parágrafos formando, né, um texto fluido. Aí sim nós podemos então dizer que temos um bom texto. Para isso nós temos a coesão textual, a partir de substituição pronominal, quando eu substituo um nome por um pronome, referencial, quando eu trago sinônimos, né? E sequencial. Para isso eu vou utilizar também os pronomes demonstrativos. Esta, essa. Essa eu utilizo para algo que eu acabei de usar, que eu acabei de citar, que eu acabei de dizer. Esta é para introduzir alguma coisa, né? E aquele eu tanto posso usar para um passado distante ou para o futuro. Percebem? Todas as palavras dentro da nossa língua portuguesa têm uma função dentro da oração. Neste caso aqui, então, nós vamos trabalhar também os pronomes interrogativos, que, quem, quais, quanto, quanta. E agora os pronomes possessivos. Essa apostila é minha. A que você está segurando é sua. E o colégio positivo é nosso. Percebem que vocês já falam, né, todas as classes gramaticais da nossa língua, só ainda não sabem, né, não entenderam direito qual é a função delas dentro de uma oração. Para isso nós vamos fazer muitos exercícios no caderno de atividades, na nossa apostila, tirando dúvidas no Força Total, nas nossas lives. Eu aguardo vocês lá, tá? Espero que tenham entendido, então, elementos da crônica e a questão da utilização dos pronomes. Tchau, sétimo ano!